Olá, estamos começando mais um SaúdeCast, o podcast da revista Saúde Press, que está há 25 anos no mercado, trazendo o melhor sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar para você aqui de Campos e região. Esse programa é patrocinado pela Radmed, Diagnóstico por Imagem. Quero mandar um abraço carinhoso para o Dr. Carlos Mário, nosso grande parceiro, está com a revista Saúde Press desde o primeiro número da revista e hoje está com a gente aqui acompanhando, acreditando nesse projeto do nosso podcast, incentivando a divulgação de tudo que há de melhor em qualidade de vida, saúde e bem-estar, assim como outros apoiadores que nós temos, a Agência Destaque, que trabalha nossas redes sociais, a nossa mídia, a divulgação, que está aí fazendo um trabalho de expansão conosco desse trabalho. E agradeço também o apoio da Barbearia Novo de Novo, que tenta deixar esse apresentador mais apresentável para vocês, né? Não dá para fazer milagre, mas a gente tenta. Pessoal, eu sempre recebo convidados aqui de muito peso, de muita qualidade, né? Se vocês pegarem os programas antigos aí, a gente só tem programas com profissionais do mais alto gabarito, de maior reconhecimento no nosso município, mas hoje admito que eu estou até um pouco nervoso para gravar esse programa, que eu estou com um timaço aqui do meu lado, estou com 3 convidados, vamos fazer uma entrevista hoje com 3 convidados, um bate-papo com 3 profissionais do mais alto gabarito. E vou fazer a apresentação deles, depois vou apresentá-los no visor aí para vocês, no vídeo, e vou deixar que eles falem um pouquinho. Mas eu estou recebendo aqui os médicos urologistas, doutores Roberto Mioto, Francis Cury e o Walid Knaifes, que nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças da próstata, cálculos renais, a saúde do homem como um todo, entre outros assuntos ligados à urologia. Mas antes eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles, se é que dá para chamar de breve, né? Dr. Roberto Mioto é formado pela Faculdade de Medicina de Campos, com residências em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital Federal de Ipanema. O Dr. Francis Cury é formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residências em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital das Clínicas da UERJ e pós-graduado em Uro-Oncologia pelo INCA, mestre em Urologia também pelo UERJ, e também recebo o Dr. Walid Knaifes, formado pela Faculdade de Medicina de Campos, com residência em Urologia pelo Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. Os 3 são membros titulares da Sociedade Brasileira de Urologia, são sócios-diretores do Centro Avançado de Urologia, o CAU, que funciona aqui na rua Salvador Correia, 97, no centro de Campos, que começou em janeiro de 2005 e esse ano completou 20 anos de excelência no atendimento, da mais alta qualidade no tratamento urológico em Campos. É uma referência. E esses 3 profissionais estão aqui hoje me dando essa honra, dando a honra a vocês de passar um pouco do conhecimento deles aqui. Eles atendem, inclusive, tá? Os atendimentos são feitos pelos 3 lá no CAU, tá bom? Para você que quer saber onde eles fazem atendimento. E eu quero abrir aqui a câmera para fazer um agradecimento especial à presença dos senhores aqui comigo, tá? Doutor Roberto, muito obrigado pela sua presença. Doutor Francis, doutor Walid, é uma honra recebê-los aqui no nosso programa. Acho que a gente está tentando chegar num patamar de qualidade que está cada vez sendo mais atingido com profissionais do gabarito de vocês. São 3 profissionais extremamente reconhecidos e de notório saber no nosso município. É um orgulho para nós aqui de Campos ter os senhores aqui conosco. E a gente vai falar de temas muito importantes, né? Vamos tentar falar de uma forma mais leve, de uma forma mais dinâmica, mas são assuntos muito sérios. E eu vou começar, doutor Walid, com o senhor, né, agradecendo mais uma vez a sua presença. A pergunta vai ser direcionada ao senhor, mas é obviamente que as respostas podem ser complementadas pelos seus colegas profissionais. Eu, como homem não médico, só ouço falar de uma doença de próstata, que se chama o câncer de próstata. Mas existe um outro universo de doenças que podem acometer a próstata. O senhor poderia falar para a gente um pouquinho de qual é o papel da próstata no organismo do trato sexual masculino e o que pode ser acarretado diante disso tudo? O senhor pode começar. E os senhores ficam à vontade para complementar também, tá bom? Além das doenças infecciosas da próstata, Uhum. existem que podem cometer desde o adolescente até a idade mais avançada. Uhum, perfeito. É bom da gente falar o seguinte: normalmente, quando uma mulher vai ao ginecologista, ela vai fazer o preventivo do câncer de colo de útero. Sim. E quando o homem acima de 40, 45 anos de idade vai ao urologista, ele vai para o preventivo do câncer de próstata. Mas quando a mulher vai ao ginecologista, esse ginecologista, ele somente olha o câncer de colo de útero?
a prevenção? Não, Claro que ele não. vai ver mama, certo? Da mesma maneira que o urologista, quando o homem vai ao urologista, existe uma patologia chamada hiperplasia prostática benigna, que acomete a maioria dos homens acima de 45 anos de idade. Uhum. E é a que provoca mais clínica. Então, quando o homem sente alguma coisa relacionada à micção, essas queixas estão muito mais relacionadas à hiperplasia prostática benigna, que não tem nada a ver com câncer, do Sim. que com o próprio câncer. Porque o câncer em si, na verdade, ele começa na periferia da próstata. Hum. E quando ele chega a causar sintomas, é porque ele já está numa fase muito mais avançada, certo? Perfeito. Agora, respondendo, a próstata, na verdade, ela é que forma aquele líquido, na verdade, que é o líquido seminal, certo? Uhum. Do ejaculado, na verdade, Ah, o líquido é formado na e próstata, na próstata. então ela é parte essencial no órgão genital masculino, né? Sim, 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 sim. Na questão reprodutiva. Mas aí o senhor falou, agora eu queria que de repente o doutor Francis ajudasse a gente a falar um pouquinho sobre a hiperplasia. O que que é hiperplasia prostática? Como que ela acontece? Ela é um crescimento da próstata, é um inchaço, dá dor. Aí a queixa se dá muito na micção, né? Que é a urina, né? É isso? Como é que funciona, doutor Francis? O líquido, só fazendo um acréscimo aqui, o líquido, o volume seminal é uma composição da secreção de três glândulas, glândulas bulboretrais, a próstata e a vesícula seminal. E o espermatozoide que vem do testículo, que entra ali pelo ducto ejaculatório. Então, essas glândulas, mais esse volume testicular, vai formar o líquido seminal, que é eliminado e expelido no momento da ejaculação, né? Sim. E o importante de saber disso aí, que às vezes a pessoa faz um procedimento, que é uma vasectomia, ele acha assim, o volume de esperma vai parar de sair. Não vai parar de sair, nem vai diminuir, porque as secreções das glândulas, da glândula prostática, das glândulas bulboretrais, da vesícula seminal, vão continuar saindo e faz aquele volume seminal, né? E muitas vezes a pessoa acha que não fez nada ali e que vai acabar não fertilizando a parceira e a parceira menos informada acha que aquele volume ali está normal demais e pode engravidar, né? Porque o espermatozoide só que não sai depois da vasectomia. Só o espermatozoide. Só O espermatozoide. líquido, O tudo líquido continua, normal, o volume mas seminal, né? Que é a continua como composição se nada dessa. tivesse acontecido. Justamente, como se nada tivesse acontecido. Por isso que não afeta psicológico o homem nesse aspecto, de falar que diminuiu o volume, não afeta nada E disso. nem tem nenhuma interferência no desempenho sexual. Não, de forma alguma, não interfere nada na parte sexual. Dá até mais segurança para os pacientes, eles até preferem, dependendo da faixa etária do paciente, depois que ele faz a vasectomia, ele se sente até mais seguro não ter um intercurso sexual dele, porque ele fica seguro em relação a não mais engravidar a parceira, né? Que ele não tem mais o desejo, então ele se sente mais seguro para ter relação sexual, que ele sabe que não está correndo risco, né, de uma gestação Uhum. indesejada. Doutora Lídia, complementar com alguma coisa? Os espermatozoides, eles são formados nos testículos, Sim. certo? E são armazenados nos epidídimos. Perfeito. Dos epidídimos, eles caminham pelos canais onde é feita a vasectomia. Lá em cima, eles se unem com esse Encontra o líquido líquido. prostático, certo? E, Que é um líquido apropriado para conduzir também ser exatamente, passado, né? que alimenta os espermatozoides, O canal, os ejaculados. doutor Alberto, o canal da uretra ali é um canal com pH bastante ácido por conta da urina, né? Ou não? Não tem nenhum. Mas aquele líquido limpa também, ajuda a limpar para a condução do sangue. Não, da urina não tem nada a ver com isso aí. A ejaculação, o líquido seminal, Uhum. ele é responsável pela nutrição e transporte dos espermatozoides. Tá? É basicamente isso. Ele vai carregar o espermatozoide para fertilizar. Mas o Então, espermatozoide está num ambiente seguro ali naquele ele tá seguro. Ele está. É um vivo corrida. Exatamente. Mas Ele tem a nutrição e o transporte. Uma pergunta que se faz normalmente Motilidade, né? Motilidade. é o que acontece com os espermatozoides? Eles continuam sendo Eu fabricados? ia perguntar isso agora. Exatamente. Para onde que eles vão? Quando eles Eles continuam... continuam sendo fabricados, continuam sendo armazenados nos epidídimos e eles são reabsorvidos pelo organismo. O próprio organismo. O próprio E organismo. são novos gosta disso. produzidos. Isso. Até o fato, dizem que a vasectomia em alguns casos tem reversão, né? Em alguns casos pode ter reversão, né? De voltar o
É difícil, é complicado, né? Eu falo sempre o seguinte: se você pretende fazer uma vasectomia, tudo bem, mas nunca pensando em reversão. Reversão. Agora, caso seja necessário um dia, ela é possível sim, mas não tem 100% de garantia, e é uma cirurgia muito mais complexa do que a vasectomia. Sim. A reversão é mais É complicada. muito mais complicado. Mas E- minha pergunta, eu ia perguntar isso. O que que acontece? Para a produção? Não, continua, mas para onde que vai? Porque senão, Mas depois de desculpa algum a expressão, tempo vai para, inchar né? e vai estourar, né? reabsorvido. É reabsorvido. Reabsorvido. E novos são produzidos sempre. O homem está sempre produzindo. O homem saudável está Quanto sempre à produzindo. reversão da vasectomia, quando você faz uma vasectomia, você já fala, isso aqui é para ser definitivo, Sim, sim. tá? Existem casos de recanalização espontânea, Como a laqueadura pode por isso que falhar a gente na pede um mulher. espermograma depois da vasectomia para ver se tem uma azospermia, que é a ausência de espermatozoide. Sim. Uma vez que você fez já fez a vasectomia, é para ela ser definitiva. Alguns casos, quando você tem 10 a 15 anos, até estourando 15 anos de vasectomia, você pode tentar uma reversão, mas aí já é uma cirurgia que implica em microscopia, em outras coisas. Você Complexidade sutura vai fazer a anastomose dos dois deferentes, que são extremamente fininhos, e vai suturar isso com um fio da grossura de um cabelo, praticamente. Então é muito difícil. A vasectomia, geralmente, você demora 20 minutos para fazer. A reversão são 2, 3 horas. É local, né? no mínimo. Local faz uma E aí, vasectomia. exatamente, com anestesia local. Já a reversão já é muito mais complicada, Tá sendo cirúrgico muito mais mesmo, trabalhosa. né? Se bem que a Exatamente. vasectomia também ser E a feita no taxa cirúrgico, né? de sucesso, você consegue reverter isso em torno de 80% dos casos. Isso não quer dizer taxa de gravidez. Você consegue fazer o ducto ficar patente, passar o espermatozoide ali, mas esse espermatozoide muitas vezes não volta ao que era antigamente, depois de 10 anos. Sim. Tá? Por isso que ele ficou já sendo reabsorvido e tudo mais, e já não é um ficar com um pouco espermatozoide estéril, né? de grande quantidade. Não tem Quanto mais maior, de grande qualidade, aliás. quanto maior o tempo da vasectomia, menor a possibilidade de sucesso. Resumindo, a vasectomia é um procedimento extremamente simples, feito em caráter ambulatorial, onde realizamos na nossa clínica mesmo, lá no Centro Avançado de Não, no Urologia. próprio ambulatório. Demora 20, 30 a 40 minutos o procedimento, vai embora na hora. Agora, a reversão já é feita no centro cirúrgico, demora 3, 4, 5 horas, depende. Cirurgia E complexa mesmo. quanto maior o tempo da reversão, como a gente explicou, pior a chance de sucesso. Mas nós tivemos um caso, né, um paciente tinha 13 anos de vasectomizado, ele chegou perto da gente, nos procurou e falou: doutor, meu casamento está em suas mãos. Ou eu tento engravidar a minha esposa, que ele arrumou uma mulher bem mais jovem que ele. Que queria ser Na mãe. época tinha 26 anos e tinha um desejo de engravidar. E até então, quando começou a ter relacionamento, não queria filho, mas depois foi evoluindo, então, e lá na frente mudou de ideia, a mulher mudou de ideia. Então a gente sempre orienta assim: faça como a Lid falou aqui, sabendo que o procedimento é definitivo. Se tiver qualquer dúvida, congela o esperma, né, Lid? Hoje congela o esperma aqui. Faz a inseminação Na nossa depois. cidade já tem centros que congelam o esperma, congela, acabou, tem que 5, 10 tem um anos. centro de referência de reprodução humana aqui, né? O sucesso da reversão é quando você consegue colocar espermatozoide no ejaculado. Mesmo que ele não consiga engravidar ninguém, naturalmente, Mas ele está chegando. não. Ele vai fazer uma coisa chamada reprodução assistida com aquele espermatozoide, que são 3 métodos, na verdade. Inseminação artificial, fertilização in vitro, injeção intracitoplasmática, mas tem que ter o espermatozoide no ejaculado. Eu dou como exemplo. Acho que o Zezé de Camargo fez uma Tem que função. funcionar o epidídimo ou o testículo para colher espermatozoide. Diz ele que dói. Não é gostoso. Mas vamos lá, e a hiperplasia que a gente ia falar e acabou. Vamos Tá voltar vendo na como é que a gente pergunta. eu tô falando que esse programa aqui É. não vai ter hora para acabar. Pois Vocês estão preparados aí, né? A hiperplasia benigna da próstata nada mais é do que um crescimento, como o próprio nome está falando, benigno da glândula prostática. Da própria próstata. Da própria próstata. A próstata é uma estrutura complexa que contorna a uretra,
posterior do homem e tem umas glândulas ali ao redor dessa uretra, que são as glândulas periuretrais. E essas glândulas, no passar da idade, a partir dos 40, 45 anos, elas começam a crescer e no fator desse crescimento dessas glândulas periuretrais, elas vão crescendo, crescendo e vão fechando a luz uretral e, consequentemente, comprimindo, obstruindo essa saída do fluxo urinário e dando todos os sintomas relacionados a esse fechamento desse canal, que é o chamado LUTS, é o sintoma do trato urinário inferior. A pessoa começa a urinar fino, perde força e calibre do jato urinário, aumenta a frequência miccional, sensação de micção em 2 tempos, urina, daqui a pouco quer urinar de novo, 30 minutos, 40 minutos, que não esvazia completamente devido a esse fator obstrutivo, né? Então são patologias benignas. Tem até um aparelho que faz isso, né, que a gente faz a urina em cima dele para ver a pressão do jato, né? Sim, tem a urofluxometria, onde nós fazemos lá na clínica também. E o mais importante disso aí, que à medida que essa glândula vai crescendo, dependendo do modo como ela cresce, já comprimindo a uretra, ela dá mais sintomas. Quando ela cresce mais, apertando o tecido prostático, ela demora mais tempo para dar sintomas e atinge volumes maiores. E para reforçar que o peso da próstata normal é de 15 a 20 gramas. 15 a 20 gramas. Geralmente, nesse peso, dificilmente ela não dá sintomas. Mas ela pode chegar a 200, 250, Nossa 300, senhora, até 10 vezes. 500 gramas de 200 vezes? próstata. Pode. Principalmente nesses pacientes que têm uma dificuldade maior em fazer o acompanhamento preventivo. Não sei se o meu já pegou próstata de 400, 500 gramas, mas na época da residência nós tínhamos essa oportunidade. Hospitais em rede pública, e não eram poucos, não. E só para enfatizar, para terminar o perguntador, o Khalid falou do câncer de próstata, só para chamar a atenção dos pacientes leigos, o câncer de próstata na fase inicial, o paciente é assintomático, ou seja, não tem sintoma nenhum. Mas já está Daí a instalado lá. importância do preventivo, ele fazer o exame preventivo, não esperar queixa, ele tem que ir de rotina, a partir dos 40, 45 Mesmo anos. que a mulher faz no ginecologista, o homem tem que fazer no eu não estou sentindo nada, eu vou fazer o quê? Tem que ir sem sentir nada, porque na fase inicial, que é a sua fase de cura, né, Olídio? A doença é assintomática. Se der o sintoma, já era, né? Já tá tudo... Já não é o ideal, não podemos esperar esse tempo. Por isso que chama exame preventivo ou de detecção precoce do câncer de próstata. Agora, A próstata, ela fica na saída, na verdade, da bexiga. A próstata fica na saída da bexiga. Isso. Por isso que ela pode tapar, Ela abraça a uretra. Então, quando ela Então, cresce, é aquele canalzinho embaixo do pênis, é o canal da urina. que vem lá de trás. E da bexiga. Vem lá de trás, né? Porque muitas vezes a pessoa pode não entender, achar que a uretra é só aquela pontinha ali na frente, mas... E é importante falar o seguinte, que cada caso, na verdade, é um caso. Por quê? Você pode ter uma próstata, por exemplo, que cresceu muito e não está atrapalhando muita coisa. Às vezes ela cresce pouco e atrapalha muito. Que tudo depende muito da maneira que ela cresceu, da forma que ela cresceu. Então, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado individualmente. Entendeu? Perfeito. Agora, tanto para o câncer quanto para a hiperplasia, que ela é benigna, ou seja, não seria exatamente um câncer, em que aspecto, Roberto, entra a terapia nova que vocês estão trabalhando lá no CAL, que é conhecido como Rezum Water Vapor Therapy, não é isso? Eu estou falando certo ou não? Meu inglês está... Se bem que esse O Rezum é um aparelho que ele gera vapor d'água, gerado através de radiofrequência, e através de uma agulha. Tem um filmezinho até que a gente tem mostrado. Um filmezinho seria interessante para você. Consegue colocar aí? Esse é o aparelho Rezum, o gerador ali, e a pistola que é o Rezum. Aquela pistola, aquela haste, ela é introduzida na uretra e chega até a bexiga e a próstata. Mas isso fininho, tá? Isso é realizado, a grande vantagem é realizado só sob sedação, não precisa de anestesia geral ou RAC, nada disso. Ele é realizado em regime ambulatorial, o paciente faz e vai embora para casa, tá? O procedimento dura geralmente de 15 minutos a 30 minutos, dependendo do tamanho dessa próstata. Quanto menor, é usado para hiperplasia. E ele câncer também? Não, câncer não. Ele é para hiperplasia prostática, mas nas próstatas com aumento leve a moderado, tipo próstatas de 30 a 80 e poucas gramas.
Esse que é o quadro ideal, que é a grande maioria dos quadros obstrutivos. Então, através dessa pistola introduzida na uretra, passa o filmezinho. Então, olha aí, ele é fabricado por uma empresa chamada Boston Scientific, tá? Então, é uma terapia com vapor de água. Então, aí está a próstata, esse aparelho, aí a uretra e acima é a bexiga. Então, aí chegou a pistola, ela chega até a próstata, vai sair uma agulha que vai introduzir no tecido hiperplásico, no tecido da próstata, e vai injetar esse vapor de água por radiofrequência. Esse vapor de água, como ele tem alta temperatura, ele vai coagular essas células, tá? E vai fazer quantas aplicações forem necessárias, dependendo do tamanho dessa próstata. Perfeito. Cada volume tem uma quantidade. Passando 1 a 3 meses, que é o tempo para reabsorver esse vapor, não. Esse tecido ele ser reabsorvido, Sim. ele diminui o tamanho da próstata e a uretra aumenta de tamanho. Então ela aumentou de novo, desobstruindo a bexiga e o fluxo urinário. Aí a pessoa volta a urinar bem. Tá? Mas isso é sensacional, porque o cara vai embora para casa, ele vai ficar com uma sondinha em casa uns 3 a 5 dias, mais ou menos, tá? Para a questão logo do começo, o edema que faz, entendeu? Mas ele vai embora ele não fica internado, ele sai andando da clínica, entendeu? E é um negócio muito fantástico. E hoje lá você está tendo... A gente faz o resto lá, exatamente. E ele tem vantagens, tem outras vantagens também. A cirurgia para resolver esse tipo de problema se chama ressecção endoscópica da próstata, que é feita em hospital. Quando você faz essa cirurgia, você passa a ter uma coisa chamada ejaculação retrógrada, que quando você ejacula, você não ejacula somente para fora, você ejacula para dentro da bexiga. Esse procedimento é um procedimento que normalmente não acontece isso. Então ele passa a ter uma vida normal do ponto de vista sexual. Nada que vai sair junto. É só o fato dele, porque a ejaculação, ela bate na próstata e vai para frente, porque a próstata já faz uma pressão. Quando você não tem mais a próstata, aquela uretra fica aberta. Então ela vai para dentro da bexiga, que a pressão é muito menor. Não vai ter nada, ele vai ter ejaculação, que é o prazer, tudo mais, só que ele não vai ter aquela ejaculação vai sair junto com a urina. Vai sair junto com a urina. E a grande vantagem do resto, como a Lid falou, ela não mexe com a parte sexual. A potência é preservada e a ejaculação é preservada. Porque um dos grandes problemas das cirurgias de próstata é exatamente esse. É você não ter mais ejaculação. E o pessoal reclama disso, né? Sim. Muda a qualidade. Pois é, a grande importância, a grande indicação dessa nova terapia que foi desenvolvida pela Boston Scientific dos Estados Unidos é que não afeta a parte sexual, como o Roberto já falou, não afeta a ejaculação, então daí a principal indicação dos pacientes mais jovens, que são pacientes de 45, 50, 55 anos, que ainda tem desejo de ter filho, e se fizer esse procedimento, ele vai continuar tendo a possibilidade de ter o filho dele, ele vai continuar ejaculando. E hoje é a técnica mais bem indicada para próstatas de 30 a 80 gramas. Estudos mais recentes estão falando que até próstata de 100 gramas se pode fazer o resumo dessa nova tecnologia. É lógico, esse procedimento começou em 2015, foi 2015, 2018. Já existem mais de 300 mil casos no mundo. Então, é um procedimento que já está consolidado, não é uma novidade. Com a tecnologia bem avançada, minimamente invasiva, e que, graças à nossa união e à nossa dedicação dentro da urologia, nós trouxemos para o nosso Centro Avançado de Urologia, que está disposto lá, está à disposição para todos os pacientes que assim precisarem dessa modalidade terapêutica. Porém, hoje existem várias modalidades terapêuticas para próstata. O seu urologista vai ser o melhor te orientar e te indicar qual a modalidade mais adequada
para o seu tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Hoje Tem tá outras lá, sim. técnicas também. Tem outras técnicas também que nós fazemos Até também, se tiver todos maior, nós né? aqui. Se estiver Hein? acima dos 100 gramas, também tem outras técnicas. Isso, acima de 100 gramas já tem outros protocolos, né? É. Tudo lá nós fazemos em cima de protocolos, né, Roberto? Em cima dos Lógico. protocolos para o tratamento. Não é porque Perfeito. tem a máquina lá que vai fazer, não. Fazer Tem um qualquer protocolo, um, tem né? os follow-ups, né? Tudo em cima da Isso indicação tudo de lá, cada amigo. paciente. Cheguei lá nessa hiperplasia, o senhor me atende lá, um dos senhores me atende lá, faz ali mesmo no ambulatório. Vai ter que vai passar por todos os exames Não, necessários. sim, claro. Vai ter que ter Vai um ser diagnóstico selecionado e vai ser, se for selecionado para o resto, é possível fazer, sem problema completo. nenhum. Faz ali rapidinho. Foi muito interessante, muito legal mesmo. Já Aí que a às gente tá vezes a falando- pessoa pergunta assim, doutor, estou com Hum. 45 anos, 50 anos, eu vou fazer esse tratamento. Se eu precisar de fazer outro, o índice de reaplicação hoje, 5%. É mesmo? Se você precisar de Quase fazer. definitivo. Então, se você precisar de outra aplicação do Rezum 10, 15, 20 anos depois, você ficou no lucro esse tempo todo. Não afetou sua parte sexual, não afetou sua ejaculação. Um procedimento minimamente invasivo, caráter ambulatorial, vem, faz e vai embora, Que sem espetáculo. internação hospitalar. Então, essa é a questão de É só uma indicação, de tem que ter indicação prioridade. mesmo. É. Boa indicação. Tendo a indicação para Isso. essa terapia. Muito legal, muito E só para impressionante. enfatizar ali, que falou da pistola, do Rezum ali, aquela pistola entra sob visão direta. Você vai introduzindo, vai olhando, é acompanhada a Vai ter uma introdução de uma câmerazinha, câmera, né, Mioto? Tem um gabinete, você vai acompanhando a câmera, visão direta, é realmente fina, não o diâmetro ali é compatível com a uretra masculina, e você vai introduzindo sob visão, acompanhado pelo vídeo. Falou que entra na uretra, eu só me lembrei daquele peixinho candiru, né? Candiru. Nossa, só lembrar Não, disso. Mas essa não tem espinho, não. É tranquilo. Essa nem volta direitinho. Mas tá certo, eu vou pedir um tempinho aqui pra gente falar um pouquinho do nosso patrocinador, da RadMed. Vou passar um vídeo aqui agora que o Dr. Carlos Mário mandou pra gente, carinhosamente. E quero que você acompanhe aí um pouquinho sobre a RadMed Diagnóstico por Imagem. A gente já volta daqui a pouco, depois do comercial aí. A RadMed já possui o Genius Mammography Ologic, destaque mundial em mamografia com tomossíntese. Imagens em 3D sintetizadas e com contraste EView para maior clareza. O maior avanço na detecção do câncer de mama. Com a instalação dessa nova plataforma tecnológica, hoje a RadMed está qualificada dentro dos melhores centros de diagnóstico do câncer de mama do Brasil e do mundo. RadMed, sempre à frente. Você acompanhou o comercial aí, o nosso vídeo comercial da RadMed Diagnóstico por Imagem. Mais uma vez, quero mandar um grande abraço pro Dr. Carlos Mário, grande parceiro da revista Saúde Press, grande incentivador aqui do SaúdeCast, sempre acompanhando a gente. Lembrando a vocês que a RadMed está abrindo a segunda unidade, um terreno ali ao lado da unidade já existente, e sempre com o mesmo propósito: comodidade, bem-estar, qualidade no atendimento para os seus pacientes, para os seus clientes que sempre vão ali. Dr. Carlos Mário, um grande abraço mais uma vez, muito obrigado. Estou esperando o senhor voltar aqui, a gente, né, já fez um novo convite para o senhor, nós temos muita coisa para conversar ainda. Quero aproveitar também aqui e deixar um grande abraço, que eu já falei isso no programa anterior. A churrascaria Devon completou 1 ano de existência aqui em Campos. Carlos Júnior, você está de parabéns, a gente sabe que ser empresário no nosso país, nossa cidade, não é fácil. E você está aí vencendo mais uma etapa com essa grande churrascaria, esse grande empreendimento, gerando empregos no nosso município. E, lembrando da Devon, não tem como eu dissociar do Sushi House, né? Que, pelo menos para mim, é a melhor casa de comida oriental, né? De comida japonesa de Campos. Sushi House, que é nosso parceiro hoje, num sorteio que está aí vigente, é só acompanhar nossas redes sociais. Nós estamos sorteando aí um jantar ou almoço para 2 pessoas. Acompanhe, lá tem as regras para você participar. E assim que a gente tiver a data do sorteio direitinho definida, eu volto aqui para falar. Tá bom? E vamos nós voltar aqui ao nosso assunto, que eu tô com essas 3 feras da urologia aqui de Campos. Dr. Roberto Mioto, Dr. Francis Cury e Dr. Walid Knaifes. São sócios proprietários do Centro Avançado de Urologia, o CAU, né, que está completando agora, no ano de 2025, completou em janeiro 20 anos de existência funcionando no mesmo lugar. Queria até botar aqui uma imagem para a gente ver aqui um pouquinho da frente aqui do Centro Avançado. Tá aqui, essa é a frente do CAU, Centro Avançado de Urologia. Tô vendo aqui, doutor Francis, que nós temos ali, ó, consultas, cirurgias, uretrocistoscopia,
Peniscopia. Ai, meu Deus. Peniscopia não, gente. Peniscopia. Deixa o Roberto ler para você que é Vamos mais lá, fácil. Roberto, lê pra mim ali depois, que eu não tô acostumado com esses Consulta, lances. cirurgias, uretrocistoscopia. Uretrocistoscopia é o exame endoscópico para ver bexiga e próstata. Perfeito. Periscopia, que é exame para ver problemas genitais do órgão masculino, principalmente relacionados a HPV. Perfeito. Urofluxometria, que é o exame para a gente fazer a medida É que a do gente falou. fluxo, a força da urina, Maurinha. tudo computadorizado. Urodinâmica, que é mais sofisticado ainda que a urofluxometria. A urofluxometria é só parte da urodinâmica, para ver como é que está a contração da bexiga, Perfeito. o fator obstrutivo e tudo mais. Biópsias de próstata, principalmente direcionados ao câncer, para o diagnóstico do câncer de próstata. Fisioterapia pélvica, que serve muito para tratamento de bexigas hiperativas, incontinência urinária e outras coisas. Isso tudo é oferecido lá. Tudo lá. Além Litotripsia extracorpórea, que é a litotripsia, lito é pedra, tripsia é quebra. Então é quebra da pedra sem invasão nenhuma, é tudo extracorpóreo. É um aparelho que vai encostar onde estiver localizada a pedra, ele vai emitir ondas de choque, e ela vai, através da pele, ela vai progredindo e vai fraturando essas pedras São os dentro, cálculos, né? intracorpóreas, né? As pedras estão dentro mas o choque vem todo extracorpóreo, não é invasivo, Perfeito. tá? E ultrassonografia geral e urológica também é realizado lá. Mas ainda tem a robótica que o senhor falou que É, a gente A robótica não é realizada na clínica, mas nós temos especialistas para robótica também. Perfeito. Ainda aí, inclusive, eu queria pedir aqui a produção para colocar que o Cal já foi capa da nossa revista. Deixa eu ver se eu me recordo qual é a edição. Nós temos aqui, ó. Foi em 2024, número 110, revista número 110, tá aí. Esse é um panorama mais ampliado da frente da clínica ali para vocês conhecerem. Tá muito bacana. Vocês estão de parabéns. Pô, são o quê? 20 anos, né? Em janeiro, completando 20 anos. Não é fácil também, né, montar um 20 empreendimento. anos aí. Antes Nesse disso já local. tinha um embriãozinho já. Já tinha uma sociedade. Alguns Medical- anos, não lembro Medical quantos anos, Center. né? Medical Vocês Center. já começaram um ali, né? Ah, doutor Franz, Volta a capa anterior a ali. onde capa fala- ou Não, a fachada? a fachada anterior. Tem como? Isso. Aí tá falando da biópsia de próstata. Nós temos o Alídio, nosso sócio lá, o que mais faz biópsia de próstata endoscópica Que lá. é tirar o pedacinho da próstata para fazer a análise. Ele poderia dar uma explanada aí como que é feita essa biópsia, só que a principal indicação dela, e ela que faz a confirmação do câncer de próstata, que até então você pode ter suspeita, mas você só confirma, Através da biópsia. né, Alídio? Como é que é isso, doutor? o- Fala pra gente um pouquinho disso aí. Normalmente, todos já conhecem um exame de sangue chamado PSA, que na Sim. verdade é um indicador. Mas o PSA ele não faz diagnóstico de câncer de próstata. É um instrumento de ajuda que a gente tem. Na medicina, cada passo é um passo, cada degrau é um degrau. Perfeito. O preventivo do câncer de próstata, na verdade, consiste no toque, né, e no exame de sangue chamado PSA. Sim. E a ultrassonografia, ela entra dependendo das queixas do paciente, certo? Perfeito. Agora, quando você faz um PSA e esse PSA está elevado, você tem que subir mais um degrau. Esse degrau se chama ressonância magnética da próstata. A ressonância magnética da próstata vai te dar detalhes onde você deve progredir ou você para por aí mesmo. Então, existem detalhes, na verdade, vão te falar, para aí. Bota aqui a 6 meses. Ou então fala assim, você precisa de uma biópsia de próstata. Você tem diagnóstico? Não. Você vai fazer biópsia, que na verdade é a retirada de fragmentos da próstata, onde você manda para exame esses fragmentos. Aí sim que tu tem um resultado. Que vai dizer se é câncer ou se Ele, não o é. tecido vai dizer o que está acontecendo ali. né? O amostra do patologista, tecido. que aí já é um exame anatomopatológico. É o patologista que faz esse exame. Ah, sim, mas eu tô dizendo, mas recolhe um pedaço daquele tecido e leva Não, para essa quem análise. retira sou eu. O senhor que faz. E E como cirurgicamente, não? não, isso é feito na clínica, sob Biópsia por sedação. agulha. É como É, biópsia para por agulha. agulha. A agulha vai, tira os pedaços e vai fragmentar. A gente colhe geralmente 12 a mais fragmentos. A ressonância, ela apenas mapeia a próstata e te indica onde que está mais Local mais excitação. suspeito. Mas Você existe- vai direto neles, Perfeito. mas também o ultrassom, através do ultrassom, faz também um mapeamento e vai
biopsiando cada lugar também, Entendi. que também é Bacana. possível. É importante falar que o câncer de próstata, ele geralmente é multilocal, não tem um local só, só aqui. Tem vezes que ele está só ali, mas ele pode estar ali e pode estar em outros lugares. Que loucura. É Então, multifocal. por isso que tem que buscar em vários locais. Por isso que faz em vários locais. E aí quem faz mais isso aí... Essa biópsia é feita por agulha. Tira os fragmentos com uma agulha própria, específica para fazer essa biópsia, onde você retira vários fragmentos, variando de 12 a 20, depende Mas do o acesso é profissional. pela uretra também? Não. Pelo reto, Pelo pelo retal. Pois um exame chama biópsia de próstata guiada por ultrassom transretal. Ao mesmo tempo que o Arid está fazendo o ultrassom, ele está vendo a área suspeita e já faz a biópsia, Já faz retirando a- aqueles fragmentos com agulha, coloca num pote e dali é encaminhado para o exame histopatológico. Aí o patologista vai dar a resposta final, se tem câncer de próstata ali ou não. Se tiver o câncer de próstata, vai dar continuidade ao estadiamento e tratamento futuro. Mas tô falando assim, sem brincadeiras, né? Esse é um assunto muito sério. A questão do homem, né? Tem aquele preconceito do toque, de fazer não o transretal, né? O Ultrassom. ultrassom. Por que o acesso à próstata, ele é mais fácil pelo ânus e não como vocês fizeram, por exemplo, pelo rezum, pela uretra? Por que tem que ser por ali pelo ânus, assim? O ânus é o reto, né? A gente tá falando linguajar popular. Eu tô perguntando isso porque, viu, minha pergunta qual foi? O acesso da agulha é pela uretra? Por quê? Porque o acesso do rezum foi por lá. Mas acho que eu já consegui entender que o acesso do rezum é para vir por dentro e alargando e Para desobstruir, desobstruir. justamente. Agora lá é o contrário, eu quero vir por fora. Você vai na zona ali, você pega a zona periférica, é onde 70% do câncer de próstata inicia na zona periférica. Aí Que onde você toque pega é um ali- massageio para sentir a Onde textura. você, o ultrassom transretal, você está abordando a zona periférica, onde o câncer é mais comum. Onde ele começa. Mas ele pode afetar a zona fibromuscular anterior, a zona de transição também pode. Mas o mais comum é ali na zona periférica, onde o ultrassom pega bem. Consequentemente, o Aí você ultrassom. pode fazer a endoscópio ou fazer perineal também, né, Lite? Sim. A gente faz mais lá O que separa, na verdade, transretal. o que separa, na verdade, o aparelho que a gente coloca para biopsiar, que é pelo reto, é a parede da intestinal, intestinal. só. Que aí fica aquela É pele por isso fininha, que, que é por isso- possível ter a por sensibilidade do isso, toque. por isso o Justo. toque Pela uretra você é vai ver a parte central da central da dentro, próstata. Que é a parte menos é comum a do parte câncer. mais da hipertrofia prostática. que não E aponta pelo tanto ser reto o você câncer. palpa exatamente a parte da casca, que é onde é mais Que é o câncer. câncer, entendi. Frequente o câncer. Aí, obviamente, vai por fora, vai lá pela parede do intestino, né? Isso. Aí o intestino o quê? Delgado ou Intestino grosso. grosso? No final, É o reto. grosso, É o né? reto. Grosso. Eu me confundo, eu faltei essa aula É o de reto. biologia. Eu fico na dúvida. Mas vem cá, a gente tá falando de próstata, tá falando de uma série de coisas aqui voltada para o aparelho Saúde do homem. reprodutor masculino, mas estava falando, doutor Francis, mais cedo, nos bastidores aqui, que a urologia, ela não atende apenas ao homem, né? A gente vai falar, por exemplo, aqui agora de um órgão que homens, mulheres, crianças, idosos, todos têm, que são os rins. Né? E eu queria pedir ao senhor, doutor Francis, que introduzisse o assunto, óbvio que eu quero ouvir a opinião dos demais, né, falar um pouco sobre as doenças renais que podem ser diagnosticadas e tratadas ali com vocês, e falar um pouquinho do tão famigerado cálculo renal, né? Eu falei aqui no intervalo comercial, foi a única vez que eu vi meu pai chorando na vida. Foi quando meu pai teve cálculo renal, então meu pai se arrastando no chão, chorava. Era uma coisa assim, graças a Deus, nunca passei por isso, nem pretendo. Mas o que a gente pode fazer para evitar? Bebe mais líquido, não bebe, faz mais exercício? Exercício é sempre recomendado, né? Mas queria que vocês falassem um pouquinho, direcionado ao Dr. Francis, mas fiquem à vontade. Fala um pouco sobre as doenças renais, bater um pouquinho na tecla do cálculo renal. Então, a urologia é essa especialidade que atende o trato urinário de ambos os sexos, ou seja, masculino e feminino, e o trato genital do homem, né? Sim. O trato urinário, rins, ureter e bexiga, existe em criança, adulto, toda a faixa etária. E esse trato urinário, rins, ureter e bexiga, por fatores metabólicos, fatores hereditários, fatores genéticos, podem desenvolver cálculos de tamanhos variáveis, que pode chegar 2, 3, 4 milímetros, como pode chegar a 3, 4, 5 centímetros, e englobar todo o rim,
que é o chamado cálculo dos coraliformes, ou cálculo de Struve. Geralmente esses cálculos, eles englobam todo o rim, vão modelando o trato urinário por dentro, o sistema coletor, e são cálculos associados à infecção. Só que os cálculos menores dão muita crise. Seu pai, com certeza, teve um cálculo pequeno. 5, 4, 6 milímetros. São os cálculos que dão a crise renal, a cólica renal com a dor realmente muito forte, muito intensa. Os cálculos maiores que vão desenvolvendo devido à infecção dão esse cálculo coraliforme que vai moldando o rim ao longo dos anos, 10, 15, 20 anos, e assintomático. Muitas vezes você faz um diagnóstico, não sente dor. Você vai ter sinais, sintomas de infecção urinária. Aí você vai investigar, onde o urologista apta a sempre tem essa mentalidade de investigar o porquê da infecção. Aí você vai pedir um ultrassom, um raio-x ou uma tomografia e vai mostrar lá um achado de um cálculo coraliforme, já envolvendo todo o sistema coletor, onde você vai ter que fazer o tratamento aí. Aí tem várias modalidades terapêuticas para tratar esses cálculos aí. E quando a gente ouve, né, o Roberto, a gente pode contribuir, a gente ouve o pessoal falar assim, eu só sentia dor porque o cálculo andou. O que é isso? Cálculo, quando você tem o cálculo dentro do rim, ele não dói. Ele só dá, pode estar tranquilo, pode ser independente do tamanho, ele não dói. Ainda não. Ele só vai dar. É como se fosse um funil. O ureter é o finalzinho do funil. Quando ele está lá dentro, ele não obstrui nada, ele não dói. Quando ele caiu no ureter em direção à bexiga, aí ele começa o ureter brigar com ele, pelo peristaltismo, está lá brigando com ele para ele ser eliminado. E essas contrações é que são as contrações dolorosas. O rim obstrui, não passa mais urina em volta dele, ele dilata e tem uma dor intensa. Entendeu? Então, assim, Só quando ele cai no ureter. Lá de cima no rim, ele geralmente não dá. Tanto que o coraliforme, ele destrói o rim sem dor. Não dá dor. Não dá dor. Só quando começa a dar dor é em cálculos maiores, que já estão com infecção associada e tudo mais. Mas ele é um cálculo até que a gente chama de... Antigamente eu falava que era uma doença maligna quase, né? Nossa, Da evolução do cálculo, que a pessoa perdia o rim se não E tratasse se não mesmo. tratar, vai perder o rim, Perde você o leva a rim. perda renal. antigamente, antes da tecnologia de Exatamente. tratamento. E os cálculos menores que caem no ureter também, a urgência de operar eles ou não é exatamente o tamanho, a sintomatologia, e muitas vezes também ele obstrui e tem que operar de urgência ou para tratar uma infecção, uma sepse urinária, ou mesmo para tirar o paciente da dor. Doutor Ali, e esse pessoal fala de... O pessoal chama popularmente de pedra no rim. Eu expeli na urina. Acontece isso mesmo? O cara conseguir na urina saiu? Olha só. O que provoca a crise, na verdade, foi o que o Roberto acabou de falar, Foi quando é chegou quando o cálculo sai do rim, que é muito comum chegar paciente lá, doutor, descobri que eu tenho esse cálculo, estou sentindo uma dor lombar aqui. Aquela dor não tem nada a ver com o cálculo está lá dentro do rim, está quieto. Tem gente que tem 5 pedras, 10 pedras dentro do rim, nunca soube que tinha. Às vezes descobre fazendo um exame qualquer. Então, o provocador mesmo é quando o cálculo sai do rim e leva à obstrução do ureter, canal, que é o canal que liga o rim à bexiga. E o que provoca a crise mesmo é a distensão da cápsula renal. Agora, o que a gente sempre faz quando a gente vai atender uma emergência, paciente com cólica renal? Qual é a primeira pergunta que se faz? Doutor, eu vou eliminar esse cálculo? Foi o que você acabou de falar aí agora. Sim. E a pergunta é sempre a mesma. Se tem passagem, sim. Se não tem passagem, não. Cada um tem um calibre de ureter. Já vi pessoas eliminarem cálculo do tamanho do caroço de uma azeitona. E já vi pessoas deixarem de eliminar um cálculo de 3 milímetros. Nossa. Então, cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado individualmente. Pode dizer que ele seja uma infecção, já é outra história. Depende da dilatação do rim. Então, são vários aspectos, entendeu? Mas e o que forma o cálculo? Que mineral é esse que forma o cálculo? Fiz uma pergunta capciosa? Não. Não. O maior formador é o salato de cálcio, né? É o cálcio. É o mais frequente. Agora, tem cálculo de ácido úrico, né? Tem cálculo. O mais comum é o. São os minerais então, do organismo que formam. A verdade é que os cálculos se formam, depende muitas vezes da concentração da urina desses elementos. Se você toma pouco líquido, a urina fica muito concentrada, fica com mais cristais, e esses cristais, uma vez que eles são como se fosse um ímã. Ele começa pequenininho e vai adquirindo
vai agregando mais cristais e o cálculo vai crescendo. Aí você, depende do tipo de cálculo que você tem, oxalato de cálcio, ácido úrico, Fosfato. o fosfato magnesiano, que é o relacionado mais ao cálculo coraliforme. O oxalato de cálcio, como a Lide falou, é o mais frequente, mas isso depende, então, da concentração da urina, desses elementos e também da quantidade de líquido que você toma. Entendeu? Quanto mais você toma líquido, mais a urina fica diluída, mais os cristalzinhos que estão pequenos vão sendo eliminados e fica com menos predisposição ao cálculo. Quanto mais concentrada, mais cristais ela tem, mais formação de cálculo. Tem um fator familiar também. Ah, não, fator familiar, tem tudo. Aí a etiologia é multi-etiológica. Desculpa pela minha ignorância. Desconhecimento. Eu vejo muita gente que não bebe água, não gosta de beber água, mas bebe muito café, bebe muita bebida alcoólica, bebe muito refrigerante. Quando a gente fala de consumo de líquido, isso se aplica ou a gente fala de água específica? Se aplica, mas a água não tem contraindicação. Sim. A água não engorda, não tem problema. Então você começa a tomar refrigerante, o cara diabético não pode tomar, café vai atacar teu estômago, vai te deixar, de repente, muito ligadão. Então, não é o líquido ideal. É que nem você. Café do álcool, porque você não Mas diurético o também, álcool, né? não, o álcool você tira da lista aí, mas Você tem que tomar líquidos. Tem chá, as pessoas comuns dizem, eu estou fazendo um chá, mas ele é ruim, eu tomo. Não adianta, não é o volume, não é a qualidade do líquido que você está tomando, e sim a quantidade. Entendeu? Você pode tomar um chá, você quer tomar um chá? Pode, à vontade, mas tem que ser chá gostoso. Você tomar um chá gostoso. Tomar um chá ruim, você acaba enjoando, vai piorar seu quadro, entendeu? É a quantidade de líquido. o ideal da quantidade de líquido aí é 30 ml por quilo dia. Então, o paciente, para não ficar naquela neurose de tomar 4, 5 litros de água por dia, ele faz esse cálculo, 30 ml por quilo. Então, se ele tem 80 quilos, 2.400 por dia. Agora, pode ser água, suco, refresco, qualquer forma de líquido, entendeu? O álcool não entra nessa história não, porque o álcool inibe hormônio antidiurético, tem outros efeitos. Mas é 30, agora o cara tem 50 quilos, magrinho, 1,5 litro. E vai depender também do ambiente que ele trabalha. Ele está naquele dia, você está num ambiente ensolarado, trabalhando na rua, aí desidrata, a necessidade aumenta. Agora, só para enfatizar aqui, nós temos alguns vídeos ali para mostrar. Todo cálculo urinário, sendo obstrutivo, dependendo do tamanho, tem que ser retirado. E cálculos menores, se não for eliminado espontaneamente, também tem que ser eliminado. E nós temos várias técnicas cirúrgicas. Essa seria litotripsia? Essa é uma nefrolitotripsia, quebrando o cálculo dentro do rim, então, através de uma fibra laser, por um aparelho flexível. Mas esse é apenas um das possibilidades que a gente tem. Cada caso é um caso, tem que ver o tamanho do cálculo, aonde ele se encontra, para a gente escolher o melhor equipamento que a gente possa ter acesso a quebrar. Mas isso é uma litotripsia intracorpórea. Sim. Esse aparelho entrou pela uretra, sobe pelo ureter e vai até o rim. Já diferente daquela outra parte que você falou, da litotripsia extracorpórea, que não tem nada que entre em lugar nenhum. É pela região lombar. É pela região lombar ou abdominal, dependendo da localização do cálculo. Você vê como que a medicina evoluiu, isso é uma técnica cirúrgica, hein? Altamente benéfico para o paciente. Você vê, há 300 anos atrás, você jamais imaginaria um dia que o homem iria entrar dentro do rim da pessoa. Aí esse aparelho aí, essa fibra está dentro dos cárteres renais e com essa fibra laser aí quebrando o cálculo. Isso também é feito tudo sob visão. Tudo sob visão. Na televisão, a gente vê na tela mas é sob visão, a gente está entrando tudo sob visão. Antigamente, quando você tinha um cálculo que saía do rim e ficava no ureter, você fazia uma incisão, dependendo da altura do cálculo. Desse tamanho para ter uma incisão desse tamanho aqui, você abriu o ureter e retirar o cálculo. Eu me lembro que eu participei de uma jornada lá em São José do Rio Preto, há bons anos atrás. Sou tão velho esse nome. E 2 americanos que estiveram nessa jornada, eles falaram o seguinte: a tendência é que a gente venha resolver esses cálculos todos por via natural. Todo mundo riu, né? Caramba, duvido. Todo mundo alijado.
Hoje você entra, você quando olha o ureter, você fica impressionado como que você consegue entrar dentro desse ureter. A gente que é leigo parece uma mineração É extrativista. uma britadeirazinha. É uma Essa britadeira. laser, isso é a ponta laser, né? Agora, quando a gente fragmenta, isso vira um monte de areinha. Exatamente. Depois é eliminado pela via natural. Pela urina mesmo. Pela Deixa Mas o aí não dá catéter corpo. duplo J para direcionar, senão dá uma rua de cálculo em top. Você deixa o catéter duplo J Mas que ele vai vai sendo direcionar. eliminado pela via natural. Os cálculos de 3 milímetros, a intenção é deixar ele com cálculos de 3, 4 milímetros no máximo. Que eles são eliminados via Mas natural. não tem o risco de parar lá no ureter e dar aquela Risco tem. Mas com o Por duplo isso que a gente J, deixa um catéterzinho duplo para moldar e deixar ele sendo eliminado por volta dele. Mas depois a gente tira também, alguns deles vão ser eliminados. Mas a possibilidade deles saírem daí é 90%, pelo menos. que isso aí ó, são fragmentos residuais fragmentos. clinicamente significantes. Desse ponto que está aí, eles já são eliminados. Já são O duplo J só orienta. Entendeu? Eles já vão sair independente do duplo J. Não. Ele facilita, o duplo J. O duplo J direciona eles. Não saem todos ao mesmo tempo e entope lá embaixo da rua de cálculo. Exatamente. E com o duplo J direciona, vai saindo aos A poucos. rua de cálculo é Tem uma foto. um vai descendo, outro desce atrás, ele vai encavalando. Aí por Tem isso que ele não sai. Porque uma um foto misturou ali que por causa mostra. do volume. Lembra quando eu falei que Temos na- essa foto aí? Nós temos. Uma foto daquela pedra. O pratinho, né? Como se fosse um É. pratinho, as pedrinhas soltas depois, né? lembra quando eu falei que na verdade o que provocava a crise, a dor, era a distensão da cápsula renal? Sim. O que que é o duplo J, na verdade? Não estou falando duplo J, mas não estou falando o que que é. O duplo J é um catéter, é um fio, certo? Onde ele pega a urina aqui no rim e joga na bexiga. Então não deixa o rim Entendi. distender. Que é a distensão. Ele como se fosse uma sondinha, mas ela é toda perfurada. Então ela vai drenando por volta, ela vai drenando de tudo quanto é jeito. Eu queria voltar no assunto que eu falei da bebida alcoólica. Eu queria ser mais preciso. Eu queria falar da cerveja. Por que eu estou dizendo isso? Quando o doutor Roberto falou que quando você bebe pouco líquido, você urina pouco, você tem uma concentração maior ali de compartimento de partículas sólidas dentro da urina, né? Acaba tendo aquele sais ali da urina. E aí a gente tem aquele, quando a gente bebe muita água, a nossa urina sai clarinha, né? Certo. Isso com 2 copos de cerveja sai também. Isso pode dar falsa sensação de hidratação, que é o contrário, na verdade, porque o álcool desidrata, né? Ele inibe o hormônio antidiurético, ele inibe o hormônio Mas antidiurético. Visualmente, a urina tá tem clarinha. alguns cálculos que você pode se beneficiar. Mas, por exemplo, o cálculo de ácido úrico, ele piora porque a eliminação é aumentada. Então, É porque café também, quem toma muito café, no final do dia tem um efeito diurético, de certa forma, o café, né? Você acaba. mais o volume mesmo. O volume. Aí está mostrando o modo como os cálculos são eliminados. São eliminados naturalmente pela urina. Isso aí é uma eliminação de cálculo. Daqueles cálculos que foram quebrados, são eliminados pela urina. O paciente São coleta, fragmentos muito vai- pequenos. são pequenininho, né? fragmentos. Passa tranquilo pela uretra, sem passa. dor, sem nada. Não, quando passou pela uretra não tem problema. Não tem porquê. O ureter é muito mais fininho. Se ele passou é porque na uretra ele vai embora. Mas Então, aquela ali é uma modalidade terapêutica que é a nefrolitotripsia flexiva a laser. intracorpóreo. Intracorpórea, que antes era cirurgia, É um fazia processo cortando. que precisa de uma anestesia e internação. Já a outra, a extracorpórea, Eu fala queria dessa. falar um pouquinho, eu queria que vocês falassem pra Tá, gente. tá sem foco aí. E essa técnica Eu aí acho que também é deve ser a outro, qualidade da imagem. cálculo fragmentado. Deve ser Mas porque esse deu- você fez com aproximou muito. extracorpórea. Esse aqui já foi uma técnica extracorpórea. Que é basicamente a mesma coisa que a. Cadê a foto? Você não chegou Pois é, mostra. Volta a foto lá tem da onde vê a máquina. máquina lá. Aí ele foi feito sem anestesia, sem introdução de nenhum aparelho dentro do corpo. A máquina, como o Roberto explicou, localiza no dorso do paciente e você emite essas ondas de choque que vão fragmentar o cálculo e eles vão ser A eliminados. função ou acaba outra- sendo outra. destruição do cálculo. Essas É ondas uma- de choque, a gente fala que com onda a de máquina- choque, a pessoa pensa que vai tomar um choque. Não é isso, não. Acho, é. Isso, as ondas de choque são isso foi descoberto através da aviação, que fraturava muitas componentes das asas dos aviões por causa Era dessa vibração, vibração que é. chamávamos ondas de choque. Isso foi levado para a medicina Não. e desenvolveu essa propagação. Essa- Encosta a onda de choque, que é uma Tem um onda paciente acústica, deitado. ela propaga através da pele, chegando até o Colocou cálculo, e ela vai incidir num foco em cima do cálculo, vai fraturando ele aos pouquinhos pela vibração. Paciente deitado. Por essa vibraçãozinha. Por como essa se- vibração. Como se fosse uma habilitadeira. Mas é por fora
Não tem nada para dar pancada. A pancada é a onda que. A progressão da onda. O paciente sente a ondinha passando? Sente, não é sem indolor, não. Mas a maioria dos procedimentos a gente faz sobre anestesia, sem anestesia, só com sedação. Mas existe também, tem casos quando não consegue, pode fazer uma coisa mais profunda. Duplo J? Duplo J. É um cateter, né? Um catete. Isso. A gente usa Esse aí, também ó. na extracorpórea. Essa aí é a máquina. Olha, o Dr. Francis fazendo um. Isso aí é a máquina de litotripsia extracorpórea, tá vendo? Tem aquele arco em C ali que localiza o cálculo, tem 2 ângulos, 0 e 30 graus, você localiza a pedra, né? E pelas ondas de choque vão passar ali pelo corpo, porque não deu para focalizar a bolha ali, uma bolha de água ali, tem uma vela, transforma uma energia elétrica em energia mecânica. A elétrica, contato com a água, faz a mecânica, passa a onda de choque ali e vai fragmentando. E aquela foto anterior que a gente mostrou Já são os cálculos expelidos. sendo eliminados naturalmente pelo paciente. Mas, Agora assim, você pode mostrar aquela foto, Mas aquele eu pratinho perguntei, lá. a pergunta que eu queria saber é a seguinte: a gente lá falando da intracorpórea, Essa não é Aquela outra, não, né? mas- Essa aí, ó. Isso aí foi o resultado do cálculo de litotripsia. daquele Litotripsia todo extracorpórea. quebradinho. Todo quebrado. mas na intracorpórea precisa colocar o duplo J. Nessa aí na não. condução, nessa não precisa. Mas qual que é a indicação principal Dependendo dessa aí? do volume de pedra. Então volume. Por isso que essa aqui a gente faz, pode colocar o duplo J também prévio. Porém, essa aí, para fazer ser um duplo J, são cálculos menores que 1,5 centímetro de tamanho e com densidade abaixo de 1.000, 1.100. Aí você pode fazer sem um duplo J, Entendi. entendeu? Então fica um procedimento bem mais simples e com Falando- índice de sucesso maior. Falando em onda de choque, para quebrar cálculo, lembrou bem. e quem trabalha com a máquina, na verdade, é o Francis, lá dentro da clínica. Nós temos. Só interromper o seguinte: o pessoal aqui no estúdio, quando precisar de um estúdio, tiver com horário vago, você viu que tem uma acústica toda preparada para o local do material? Por causa do Nós mar- temos um aparelho na clínica. Temos um Entendi, aparelho né? na clínica com a mesma coisa, que é onda de choque também. E é o mesmo mecanismo, só que não é para cálculo. É para doença de Peyronie e para impotência sexual. Bem lembrado. Mas o processo é o mesmo. O processo são ondas de choque. Elas vão fazer exatamente microtraumatismos profundos no pênis, que vai regenerar principalmente com nova vascularização. Elas vão fazer tipo um processo de revascularização. Isso é usado até em outras ortopedia, usa muito para você fazer, e ela melhora a vascularização local, diminuindo a inflamação e também melhorando o fluxo de sangue para a região. Aumenta É os sinusoides, usado né? para, como ele falou, para impotência sexual. Melhora Impotência e Peyronie, né? e peronismo. Peyronie com a curvatura Gente, peniana. eu tô preocupado com uma coisa. A gente já tá estourando o nosso tempo, pelo que eu tô vendo aqui, mas eu tinha tantas outras coisas pra perguntar. Será que a gente consegue reunir vocês de novo pra gente fazer um outro bate-papo desse? Será que é possível a gente marcar uma Sim. continuidade disso? Que eu queria, por exemplo, falar de infecção urinária, né? Eu queria que a gente falasse de outros aspectos. A gente falou tanta coisa que é feita lá no cálculo. Eu queria que a gente pudesse desenvolver outros assuntos. Mas eu tô vendo que a gente tá estourando o nosso tempo aqui. E a gente quer deixar sempre um programa de qualidade, um programa que as pessoas não se cansem de assistir, né? E eu, muito triste, vou dar um encerramento aqui pra gente. Vou pedir desculpa pela forma bruta como eu tô fazendo. Porque o assunto eu tô aqui querendo mais. Então eu quero agradecer mais uma vez, da forma carinhosa com que os senhores me receberam aqui, Dr. Roberto Mioto, Dr. Francis Cury, Dr. Walid Knives, 3 das maiores autoridades aí na nossa cidade, na nossa região, no ramo de urologia, no segmento de urologia, na medicina da urologia. São membros titulares da Sociedade Brasileira de Urologia, são sócios diretores, né, do Centro Avançado de Urologia, CAL, que a gente já botou a foto aí, se tiver pode botar de novo para a gente falar. Quero agradecer muito, muito, mas de coração a presença de vocês. Acho que engrandeceram em muito o potencial do nosso programa. Nós estamos começando, embora já estejamos caminhando aí para 6 meses de programa, a gente está começando, né? Vocês estão há 20 anos ali com o Cal, sabe o que é 6 meses, né? Não é mole, não. E eu queria muito, de verdade, agradecer. Eu tô sendo até repetitivo porque eu não tenho palavras para agradecer a presença de vocês aqui. Vou dar a palavra para que os senhores possam se despedir, deixar as considerações finais, convidar os nossos seguidores para que possam visitar o CAL, falar um pouquinho da importância do preventivo, que a gente já falou, mas reafirmar a necessidade de não esperar ter um problema para ela tentar resolver. Que aí pode ser tarde, né, doutor Francis? A gente estava falando mais cedo. Assim como a mulher tem o cuidado de estar ali no ginecologista, o homem com a sua saúde sexual, é importante
que sempre esteja ali fazendo um acompanhamento preventivo. Com qual dos senhores eu começo o nosso encerramento? Fiquem à vontade. Doutor Alídio. Doutor Alídio Kenaife, vamos lá. Sim, é só agradecer. Isso é muito importante, na verdade, que a gente coloca vários assuntos, na verdade, e existe uma curiosidade muito grande, existem dúvidas, na verdade. É muito comum a mulher chegar lá na clínica, por exemplo, e falar assim: vocês atendem mulher também? É, Surpresas, na verdade. Fala, ó, toda urologia mulher não tem só rim homens, né? e Na mulher tem cabeça das bexiga. pessoas são homens. Então Tem é sempre bexiga, tem rim, importante. tem tudo, né? Tem tudo. Então é sempre importante, na verdade. A gente agradece a você, na verdade, o Edmar e o pessoal aí, Nosso parceiro aqui. certo? E a gente fica à disposição para uma próxima vez. Não, Porque mas o realmente convite já é está feito, muita. doutor Alídio. O convite já está feito. Inclusive, se o senhor já entrevistei o doutor Roberto Mioto numa ocasião, a gente pode também fazer a entrevista separada, se bem que esse bate-papo aqui eu acho que ficou melhor. Foram muitas informações complementares, né? Tem. Mas já estão convidados. Já está feito o convite publicamente aí. Doutor Francis, fique à vontade. Agradecer também o convite, essa oportunidade, esclarecer a população, né, e cada vez mais a própria Sociedade Brasileira de Urologia tem um mês que ela dedica à prevenção do câncer de próstata. O Novembro Azul, né? O Novembro Azul, onde damos muitas palestras aí em escolas e colégios, igrejas, o pessoal convida, chama, né? Exatamente porque a sociedade assumiu essa causa e divulga, e É devido à bastante divulgado. importância em se fazer o diagnóstico precoce, assim facilitando o tratamento e a cura do paciente, né? E a urologia é muito ampla, é uma especialidade muito complexa. Nós somos aqui apaixonados pela urologia desde sempre, porque é uma especialidade que realmente mexe muito com a gente. E um assunto não dá para esgotar mesmo. E tem a parte sexual que interessa muito aos homens e às Muita parceiras coisa. também, que é a parte de reposição hormonal, disfunção sexual, prótese peniana, né? Então é muito amplo. Uma oportunidade, a gente. Não vai faltar essa oportunidade. Não tenho dúvida que eu vou apoiar vocês até voltar. Doutor Roberto, já é a segunda comigo aqui, eu quero a terceira de novo, que é a quarta, que eu já sempre com a Eles já gente. falaram tudo, eu só tenho que agradecer. A Entendeu? gratidão é nossa, a Eu tenho gratidão que de quem está agradecer o acompanhando. convite e nós estamos à disposição aqui para, quando precisar, aí falar com a gente, para esclarecer o pessoal. Acho que é um bate-papo altamente instrutivo Com certeza. e orienta bastante a população a respeito até da nossa especialidade, Sem dúvida. para tirar algumas dúvidas. Tá bom? Tá bom. Pessoal, mais uma vez vocês acompanharam aqui mais um programa do SaúdeCast, que é o podcast oriundo da revista Saúde Press, completou 25 anos de existência agora, no ano de 2025, trazendo o melhor conteúdo de qualidade de vida, saúde e bem-estar para você. Aí essas grandes feras aqui, essas autoridades que toda a nossa cidade conhece. Eu falei que eu estava nervoso no início do programa, é igual o início de teatro, né? Daqui a pouco a gente vai soltando um pouquinho, mas quando eu falei para os meus familiares quem que eu ia entrevistar, nossa senhora, pelo amor de Deus, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem são esses três profissionais qualificadíssimos na nossa cidade. Você, homem, aprenda, nós homens, temos que fazer o preventivo, temos que ir acompanhar nossa saúde, parar com desculpa a expressão, essa burrice, essa tapagem que é deixar acontecer o problema para depois cuidar. Então já estão convidados para voltar aqui, já fiz os nossos agradecimentos até de forma bastante repetitiva. Quero mais uma vez agradecer a sua companhia que esteve aqui com a gente, que espero que esteja nos próximos programas. Fazer mais um agradecimento à RadMed Diagnóstico por Imagem, patrocinadora e apoiadora do nosso programa, incentivadora, sempre acreditando no nosso projeto, assim como a Agência Destaque, que faz as nossas mídias sociais, nossa divulgação, e a Barbearia Novo de Novo. Mandando aquele abraço carinhoso também para o meu amigo Carlos Júnior, da Devon Churrascaria e do Sushi House, melhor casa de comida japonesa de Campos, que está aí no sorteio com a gente. Continue acompanhando nossas redes sociais, continue lá acompanhando os sorteios, como que são os procedimentos, quais são as regras, para que você possa participar, concorrer, quem sabe ganhar um jantar a dois aí no restaurante japonês mais famoso da cidade. Valeu, pessoal, um grande abraço para vocês aí, até o próximo programa. Tchau, tchau.